Nós não vamos ler todo o capítulo, não. Vamos ler apenas alguns capítulos. Alguns versículos, perdão. Alguns capítulos, alguns versículos. Jonas, capítulo 1. Se te ajudar, não sei se vai te ajudar, Jonas fica depois de Obadias. Não ajudou nada, né? Jonas 1. Obrigado, Tiago. Jonas, filho de Amitai, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, fez no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamaram cada um ao seu Deus e lançaram ao mar a carga que estava no navio, para que aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitou e dormiu profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que te passas contigo? Agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e caiu sobre Jonas. Então lhe disse: Declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a terra? E de que povo és tu? Lhe respondeu Jonas: Sou hebreu e temo ao Deus, o Senhor, Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: Que é isto que fizeste? Porque sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele havia declarado. Somente até aí, vamos falar com o nosso Deus. Pai, bendizemos o teu nome, te louvamos nesta manhã e pedimos, Pai, por tua misericórdia e graça, que nos fale mediante tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Quando você recebeu Jesus no seu coração, quando você se converteu, você recebeu dádivas além da própria salvação. Lembra aí do dia que você recebeu Cristo? Lembra do dia que você se converteu ao Senhor Jesus? Nesse dia você recebeu dádivas do Senhor. Além da própria graça da salvação, você recebeu dádivas. Você recebeu coisas preciosas que não dá para serem contadas, ditas por palavras. Eu vou citar para você algumas. Quando você recebeu a salvação, seu nome foi escrito no livro da vida. Amém, gente? De novo, seu nome foi escrito no livro da vida no céu. Amém? Ok. Quando você recebeu Cristo no seu coração, você foi selado pelo Espírito Santo da promessa. Amém? Efésios 1:13. Você foi selado com o Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo passou a habitar em você. Você se tornou casa, habitação do Espírito. Coisa linda, maravilhosa. O dia que você se converteu,
né? O sangue de Jesus purificou você do pecado. O pecado original de Adão foi tirado de você. E você teve, naquele dia, o dia que você se converteu, a promessa, você tomou posse da promessa de que um dia você vai morar no céu com a igreja, toda a igreja de Jesus, de todos os tempos, e morar com Jesus no céu. Amém? Olha só que coisa linda, coisa boa, tudo que você recebeu o dia que você recebeu Cristo, aceitou Cristo como Senhor e Salvador. Vou parar aqui, mas eu quero dizer para você uma coisa que você recebeu no dia que você se converteu, e que talvez você nem parou para pensar que isso é um privilégio. Aliás, poucas pessoas às vezes param para pensar o que a salvação produziu. Irmãos, você parar para pensar que você, ao receber o Cristo, você foi livre da condenação eterna, do inferno. Você tem o seu nome escrito na vida no céu. Você é salvo, você vai morar no céu. Só isso já deveria ser motivo de gratidão todos os dias. E às vezes nós não paramos para pensar: olha, eu estava condenado a perecer, mas hoje sou filho de Deus, vou morar no céu. Mas eu vou dizer para você uma dádiva, um presente que você recebeu. O dia que você abriu o seu coração, creu no Evangelho, ouviu a palavra de Deus, creu no Evangelho, e por ter crido nele, você foi selado com o Espírito Santo da promessa. Você recebeu uma dádiva, e é uma dádiva mesmo. Qual a dádiva, pastor? Você recebeu uma missão. A missão de proclamar o Evangelho. Só um disse glória a Deus. Vou repetir. O dia que você recebeu Cristo no seu coração, você recebeu a missão de proclamar o Evangelho. Amém? E é sobre isso que eu quero falar nesta manhã em poucos minutos. Não abra mão de cumprir sua missão. A missão de pregar o Evangelho não é do pastor só. A missão de pregar o Evangelho é de todo aquele que recebeu Cristo como Senhor e Salvador. E assim, irmão, pregar o Evangelho, você não precisa, como fazíamos muito antigamente, colecionar folhetos, ou comprar folhetos, ou pegar folhetos na secretaria da igreja, e ir para os lugares e distribuir folhetos. Não estou dizendo que você não tem que fazer isso, por favor. Mas cumprir a missão de pregar o Evangelho e ganhar pessoas para Cristo, discipular pessoas, porque a missão se completa no discipulado. A missão não é apenas pregar, a missão se completa em discipular. Você não precisa de seminário, você não precisa de um curso de teologia. Aliás, você não precisa da autorização da denominação para você fazer isso. Nem de mim, que sou teu pastor. Você só precisa ir. Ir. E como é que você vai? De muitas formas. De muitas formas. Quer um exemplo? Como você vai? Você vai trabalhar. Você acorda de manhã. Você pega lá o seu carro, a sua bicicleta, o ônibus, o transporte, chega no seu trabalho. Você não vai apenas trabalhar, você vai cumprir a missão no seu trabalho. E você não vai precisar deixar de trabalhar, pelo contrário, quanto melhor for você no seu trabalho, quanto melhor você for funcionário, colaborador, você está cumprindo a sua missão. Testemunhando Jesus, sendo o melhor colaborador da empresa que você trabalha, você está cumprindo a sua missão. Só que eu quero entender com você que missão é um privilégio, é uma honra, é uma dádiva que o Senhor nos deu. E eu vou dizer por que uma das dádivas.
porque anjo nenhum do céu tem esse privilégio. O anjo Gabriel tem esse privilégio? Gabriel é mensageiro, mas ele não tem o privilégio de ser mensageiro do evangelho da salvação aos perdidos. Então, o Senhor me colocou nessa manhã no coração, leu esse livro de Jonas, apesar de estar no Antigo Testamento, só que a Bíblia toda fala de missão. A missão de pregar a graça não está apenas no Novo Testamento, está na Bíblia toda. E Deus me fez olhar para esse livro com você nesta manhã, porque o livro de Jonas é um livro que retrata muito bem o que significa para Deus a missão de pregar a misericórdia, a graça, o perdão. E às vezes a gente assim olha para essa palavra, fazer missão, cumprir a missão. Ou a gente acha que missão é o nosso mês de junho aqui, que a gente para fazer missões, aí a gente procura ajudar os missionários e precisamos fazer isso, evidentemente que sim. Mas missão não é só isso. Ou a gente acha que fazer missão é para algumas pessoas específicas. Por isso que existem as juntas missionárias. A gente ajuda e elas têm a responsabilidade de cumprir a missão. Então essa palavra missão vem para a nossa vida como sendo assim: alguém tem a obrigação de fazer, menos eu. Só que lamento te informar que o livro de Jonas, todo, Deus está preocupado em que alguém cumpra uma missão para que uma cidade de aproximadamente 120 mil pessoas precisassem da misericórdia dele. Então Deus está completamente envolvido com a missão. Deus está em missão o tempo todo, como diz o pastor Russell Shedd. Então vamos lá. O livro de Jonas tem 4 capítulos. Você conhece bem, já leu. Ele é bem curto. E Jonas tem a missão de pregar a palavra de Deus, proclamar a misericórdia de Deus nessa cidade chamada Nínive. Nínive é uma cidade interessante, porque o povo de Nínive é um povo que vem lá de Nimrod. Quem é Nimrod? Nimrod foi um camarada muito ruim. E como eu já ouvi falar por aí, não foi ruim não, foi muito ruim mesmo. Nimrod foi aquele que foi idealizador da Torre de Babel. Nimrod foi um caçador, mas um homem cheio de malícia, de astúcia, de engano, de perversidade, de maldade. Então, os ninivitas vieram da descendência de Nimrod. E nos tempos de Jonas, os ninivitas, eles eram maléficos, eles eram cruéis, eles torturavam os profetas, eles eram ladrões, invadiam, despojavam as regiões, eram sanguinários, eles eram torturadores. E aqui está a razão pela qual Jonas quer fugir. Porque bateu em Jonas aquele sentimento religioso de se importar apenas com a sua própria religião. E Jonas então quer fugir da sua missão. E eu chamo a sua atenção, irmão, para o que está no versículo 3 e no versículo 4, porque a expressão usada aqui é a seguinte: Jonas dispôs para fugir da presença de Deus. Aí eu quero que você olhe para o versículo 1 e você olhe o seguinte: Deus falando para Jonas: Jonas, vai à cidade de Nínive. E o versículo 3
e no versículo 4 está dizendo que Jonas foge da presença de Deus. Olha o que significa isso. Na verdade, Jonas não está fugindo da presença soberana, onipresente de Deus. Jonas está fugindo de uma missão. Até porque ninguém foge da presença de Deus. Ninguém consegue se ausentar da presença de Deus. Davi vai dizer no Salmo 139, se você fizer a sua cama no mais profundo abismo, o Senhor vai estar lá. Se você tomar as asas da alva e habitar no mais extremo dos montes, o Senhor vai estar lá. Ninguém foge da presença de Deus. O que o texto quer dizer é que, na verdade, Jonas não está fugindo da presença de Deus, ele está fugindo da missão que Deus lhe deu. E o texto, eu quero dizer que isso é pesado. Como assim? Significa dizer que se nós fugimos da missão, nós fugimos da presença. Olha isso. Se fugimos da missão, fugimos da presença. Se você entrar no livro, eu vou me ater mais ao capítulo 1 e o último capítulo. Se você entrar no livro, você vai perceber, a história não precisa contar, qualquer criança lá da tia Valerinha sabe a história do peixe, do grande peixe. Você vai ver que Jonas vai chegar em Nínive vomitado por um peixe. E ele tem a responsabilidade de durante 40 dias, pregar a misericórdia de Deus. E eu penso, meus irmãos, que Jonas teve duas surpresas ao chegar em Nínive. A primeira surpresa que Jonas teve em Nínive é que ele não foi torturado. Porque a fama dos ninivitas é, eles matam profeta. Ele não foi torturado. E a segunda surpresa que Jonas teve é que os ninivitas se converteram em massa após o rei proclamar um jejum e se vestirem de saco, como sinal de arrependimento. Sabe aquela coisa? É para fazer, eu vou fazer. É para pregar, proclamar o evangelho, eu vou pregar. Mas não acredito que vai surtir efeito, não. Esse povo aí é muito ruim. Para surpresa de Jonas, não foi um que se converteu, não foram 2, não foram 3, foi uma cidade inteira. Sabe por quê? Porque quem convence não é quem prega, quem convence é o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque a responsabilidade de assumir o pecado, se arrepender e se voltar para Deus, não é de quem prega, é de quem recebe a pregação, a mensagem. Então deixa eu mais uma vez repetir aqui a frase do pastor Russell Shedd, acho que é pela terceira vez. Deus está o tempo todo em missão. Significa dizer que quem foge da missão de Deus está fugindo do próprio Deus. Você está entendendo isso? Diga amém. Então vamos ver aqui rapidamente como que Jonas abre mão e tenta, fugir da missão que Deus lhe deu. Os sinais dessa fuga. Primeiro sinal dessa fuga de Jonas está no próprio versículo 3. Jonas pagou. Jonas, ele tirou do bolso dinheiro para fugir da responsabilidade. Jonas bancou a sua própria irresponsabilidade. Vou repetir, irmão. Jonas bancou a sua própria irresponsabilidade.
comprou uma passagem para Tarsis e bancou a sua própria irresponsabilidade. Na verdade, Jonas está pagando para achar um caminho de fuga. Jonas estava encontrando o caminho mais perigoso de um crente: fuga. E a motivação? Qual a motivação de Jonas para bancar a sua própria irresponsabilidade? O conhecimento de que os ninivitas eram um povo ímpio e cruel. Aquela coisa, eu mereço Deus, ele não. Como assim? O primeiro sintoma de quem abre mão de cumprir a missão de Deus se encontra nesses 2 versículos. Falta de devoção. E depois, achar uma rota de fuga para não cumprir a responsabilidade que recebeu do Senhor. Pode ter certeza, irmão, crente que não se envolve com a missão de Deus, ele tem a vida devocional comprometida. Crente que não se envolve com a missão de Deus, ele é capaz de bancar a sua própria responsabilidade. Quando eu falo de irresponsabilidade, irmão, por favor, me entenda. Estou falando em relação à missão, tá? Não estou falando outras coisas, não. Estou assim, em cima do que o texto está dizendo. Jonas está bancando a sua irresponsabilidade de não querer pregar para os ninivitas. Certo? É sobre isso que eu estou falando. Aliás, que a Bíblia está dizendo. Então, crente que não tem vida devocional, crente que não quer fazer a obra de Deus, ele faz de tudo para fugir. Lá no meu tempo de adolescente, de jovem em Custodópolis, não sei se você já passou por isso. Quem lembra daquela comissão de indicações? Levanta a mão aí. Bem alto. Até porque tem gente que não fazia assim, ó. Pode abrir, levanta. Quem lembra da comissão? Quem fez parte dessa comissão? Comissão de indicações. Ela funcionava a partir de setembro. E aí é o seguinte, o lado positivo da comissão. O lado positivo da comissão. A comissão ia lá, né, distribuía as tarefas, vamos lá, diretoria, departamento A, B, C, D. Irmão, você vai ficar com a diretoria, ou às vezes a diretoria era com o pastor, então tá bom, é com o pastor. Diretoria com o pastor. Vice-presidente com o pastor. Então tá, departamento A e B, você fica com o irmão, tal. Aí a comissão saía. Irmão, você está sendo indicado para assumir o departamento X. Aí a pessoa, vou orar. 15 dias depois, via lá o irmão da comissão. E aí, irmão, orou? Orei. E aí, irmão, vai aceitar? Vou aceitar. Eu não posso fugir da responsabilidade de servir o Senhor. Virava o ano, dia 31 de dezembro. Pensa em 70% da igreja na frente e 30% na nave. Posse da nova diretoria. Irmãos, muitas vezes, deu meia-noite, eu estava querendo abraçar minha mãe, minha irmã, para a gente orar. Senhor, dá-nos ano abençoado. E estava lá aquele monte de gente lá na frente, fulano, departamento tal. E dava meia-noite, estava lá o povão lá, feliz ano novo. E a gente estava lá e virava um ano. Aquele irmão zeloso, cuidadoso com a obra do Senhor, não conseguiu frutificar. Culpa dele? Não. Ele foi responsável. Culpa da comissão? Não sei, não vou entrar nesse mérito. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que muita gente
nunca fugiu da responsabilidade e até errou em não frutificar, mas não por culpa dele, porque na verdade o ministério dele não era aquele. A questão está aqui, irmão, em não ser irresponsável com a obra de Deus. Você pode até não estar no lugar certo, no que diz respeito a ministério, mas no que diz respeito a pregar o evangelho, ninguém nunca vai estar no lugar errado, porque pregar o evangelho, discipular, sempre será o lugar certo para todo crente. Você não precisa de nada a não ser de um coração ardendo para uma alma perdida, a não ser palavra de João 3,16 nos lábios. Só precisa disso. Paixão no coração e evangelho na boca. Só isso. Então, olhando aqui para esses versículos, eu vejo que crente que não tem vida devocional e crente que não tem responsabilidade com a causa de Deus, com a obra de Deus, com a missão de Deus, vai sempre encontrar um caminho de deixa eu ir embora, eu não quero saber disso não, isso não é para mim não. Em nome de Jesus, irmãos, vamos mudar isso. Vamos mudar esse negócio. Jesus, olha o que eu vou te falar aqui, ó. Jesus abriu mão da glória. Filipenses 2, não teve por usurpação ser igual a Deus, assim mesmo se para você ser cheio da vida de Deus, ele esvaziou da glória dele. Por que então que eu vou omitir? Por que eu vou me omitir? Por que eu vou encontrar uma rota de fuga? Por que eu vou bancar a minha responsabilidade e fugir de pregar o evangelho? Por quê? Então vamos lá, segundo sinal de que Jonas está fugindo da sua missão. Jonas achou um lugar de descanso. O texto diz, depois que ele entrou no navio, o que ele foi fazer? Dormir. Primeiro, ele banca a sua irresponsabilidade. Segundo, ele encontra um lugar de descanso. Interessante, meus irmãos, que o versículo 5 vai dizer que àquela altura, uma tempestade estava perto de acabar com todo o navio. E os marinheiros começaram a buscar os seus deuses. E diz o texto que Jonas estava fazendo o quê? Dormindo no porão do navio. Detalhe, dormindo profundamente. Deve ter tomado Rivotril, Lexotan. Eu tomei alprazolam durante 2 meses. A primeira vez que eu tomei aquele negócio, meu irmão, ele até falou que eu acordei de manhã com a língua pro lado assim, ó. Parecia um biruta. O negócio tomba mesmo. Mas sabe, os 2 irmãos aqui da igreja, irmão Guilherme, irmão Carlão, que era o vice-presidente, quando eu fiquei doente, falaram assim para mim: pastor, o senhor precisa preocupar-se com uma coisa, e nesse momento não é com a igreja, é preocupar-se com a sua saúde. Só que, irmão, a gente está em guerra. Não dá para dormir não, irmão. Não dá para dormir no que diz respeito fazer a obra de Deus, pregar o evangelho, discipular,
tratar de pessoas, curar pessoas, libertar pessoas, não dá para dormir não, ainda mais dormir profundamente. E parece que tem crente tomando um Lexotan espiritual, alprazolam espiritual, porque quer tomar. Não estou dizendo que é errado não, tá? Foi bênção durante 2 meses na minha vida, precisei, tá? Precisei tomar. Desmamei, amém. Mas você sabia que tem gente que procura tomar remédio para dormir, porque não consegue mais se livrar de depressão, de ansiedade? E trazendo, aplicando aqui para a realidade, irmão, tem tanta gente que está buscando um porão da religiosidade, e fazendo questão de tomar remédio para dormir profundamente, enquanto o negócio lá fora está pegando fogo, enquanto a tempestade, enquanto o negócio está... Não dá para ficar dormindo não, irmão. É claro que estamos falando de uma tempestade que quem provocou foi Deus. Provocada ou não por Ele, provocada pela vontade soberana dEle ou não, o mar está revolto. E mais do que isso, tem milhares de pessoas aguardando você acordar desse sono espiritual, para você pregar o evangelho, para ela se converter e para ela se livrar da condenação eterna. Então não dá para ficar dormindo não, irmão. Terceiro sinal: Jonas foi provocador de tempestade. Além de bancar a sua irresponsabilidade, além de Jonas dormir, Jonas foi provocador de tempestade. O texto diz que o capitão do navio, sei lá, alguém, foi lá e encontrou Jonas dormindo. E, rapaz, você está onde? Não é possível. Tem um meme, né? Não sei se é um meme, esses vídeos curtos, que aparece um cara deitado na rede, e o cara está sonhando assim com o time dele campeão. Desculpa, gente, é para aplicar aqui o texto. Tinha um camarada sonhando assim que o São Paulo foi campeão, e vem alguém e dá um tapa, pá! Acorda, rapaz! Era um sonho. Eu acho que Jonas estava assim, irmão. Acho não. Se você ler o texto, você vai ver que depois que a tempestade passou e que Jonas foi parar no vento do peixe, sabe qual foi a oração de Jonas? Senhor, eu quero voltar para a tua casa. Eu quero voltar para o teu átrio. Quero voltar para aquele culto. Está escrito, Jonas orou assim, no vento do peixe. Senhor, eu quero voltar. Ah, que saudade do átrio, que saudade do templo, que saudade da música, do louvor, da adoração, que saudade das canções, que saudade daquela voz linda de louvor, que saudade do coral, que saudade. Jonas está orando assim, irmão. Lê depois, você vai ver que tipo de oração é a oração de Jonas. Eu vou ler um versículo para você. Está no capítulo 2, versículo 9. Mas com voz de agradecimento eu te oferecerei sacrifício, e que voltei a pagar. Ao Senhor pertence a salvação. Está lá no capítulo 2. O camarada está dormindo assim. Eu vou acordar desse pesadelo, e vou acordar lá no templo, diante do altar, com aquele louvor. Eu vou te oferecer o melhor dízimo, a melhor oferta. Ei, Deus provocou aquela tempestade para Jonas acordar espiritualmente e entender que não foi para lá que ele
estava precisando ir. Irmão, é muito bom a gente desejar estar num culto como esse. É muito bom desejar a melhor música, o melhor louvor, o som, iluminação e tudo isso. É bom demais. Mas não esquece de uma coisa, não. Deus chamou você para ir onde quem precisa ouvir a palavra do Senhor está completamente fora da presença dEle. Então, cuidado. Porque tem tempestade que elas são provocadas, e elas não são provocadas por quem está lá fora, não. São provocadas com quem Deus chamou para pregar o Evangelho. Vou te dizer uma coisa para você, querido irmão. Igreja que se envolve com a missão, igreja que discipula, igreja que ora, igreja que é completamente engajada no reino de Deus, as tempestades nem aparecem. E quando aparece, Jesus faz isso, Por quê? Porque ele sabe que os filhos dele não têm tempo para qualquer coisa, não. Estão envolvidas com pessoas, com gente, com evangelização, com discipulado, com tratamento de gente. Então, por favor, sejamos uma igreja que ora para a tempestade ir embora, e não sejamos uma igreja provocadora de tempestade. Amém? Vamos lá, última coisa aqui para eu terminar. Último sinal de que Jonas estava fugindo da sua missão. Jonas precisou ouvir alguém falar, ouvir alguém pregar, ouvir alguém fazer o que ele não estava fazendo. Inverteu a coisa. Está lá no versículo 8. Perguntaram a Jonas: rapaz, você é da onde? Quem é você? Parece absurdo, irmão, mas tem um incrédulo pregando o evangelho para um crente. E olha, não está longe de acontecer, não. Tem muita gente aí, não crente, falando: o caminho é Jesus, hein? Parece que as pedras estão o quê? Clamando: melhor caminho é Jesus. Olha, eu bebo, eu fumo, eu faço isso. Olha, melhor caminho é Jesus. Tem muito crente, calado. Jonas não acordou e disse: não, essa tempestade, só depois que ele ouviu que alguém foi lá, falou: de onde você é, quem você é que ele acordou e deu ruim, agora eu vou ter que dizer quem eu sou. Será que vai ser preciso isso, irmão? Vai ser preciso alguém pregar o evangelho de novo para você, para que você pregue o evangelho? Será que você precisa alguém despertar você para dizer você quem você é, da onde você é, qual a sua identidade? Por que o Jonas está dizendo aqui? Depois que ele ouve alguém falar do que está acontecendo, é que ele vai dizer: eu sou hebreu. Temo o Senhor, o Deus do céu que fez a terra. E o resto da história você sabe qual é. Depois de tudo isso é que Jonas foi dizer assim: não é, a culpa é minha. E é lançado então ao mar. Eu quero terminar passando pelo capítulo 2, pelo capítulo 3. Porque o capítulo 2 é Jonas tentando fazer a última tentativa de recuar na missão. Dentro do ventre do peixe. Não, deixa eu quero voltar para a igreja. Não. O capítulo 3 é o capítulo que Jonas vai cumprir a missão. Presta atenção. Capítulo 2, Jonas está tentando voltar
está tentando, pedindo a Deus misericórdia. Não, Senhor, eu não quero ir para lá, eu quero voltar para a sua casa, eu quero voltar para a igreja, quero voltar para o culto, não quero ir para lá para pregar o evangelho. O capítulo 3, ele é vomitado na praia, ele entra em Nínive, ele prega durante 40 dias, os ninivitas convertem. Será que o coração de Jonas permaneceu o mesmo ou ele mudou de pensamento? Capítulo 4, não vou ler, vamos passar. Eu quero terminar falando sobre as lições da boboreira. Lições da boboreira. Que Jonas, depois que prega, o que ele faz? Sobe em lugar alto, desgostoso. Vou repetir. Desgostoso. Está escrito, capítulo 4. Com isso desgostou-se Jonas e ficou irado. Ele então tem uma experiência que eu penso que a gente precisa aprender com isso. Versículo 5, você pode me acompanhar, por favor? Capítulo 4. Então Jonas saiu da cidade, ausentou-se ao oriente da mesma, ali fez uma enramada e repousou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Mais uma vez o moço quis descansar. E aí Deus dá a lição para Jonas. E penso que a lição deve ser a nossa. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou verme, o qual feriu a planta, e esta se secou. 3 lições dessa boboreira, para a gente terminar. E as faço de maneira aplicativa. Enquanto você se alegra, Deus falando para Jonas, enquanto você se alegra com o conforto da sua sombra, o verme do pecado traga os ninivitas. Essa é a primeira lição. Você está alegre aí com o seu conforto? Enquanto você está alegre, o verme do pecado está lá querendo tragar os ninivitas. Segunda lição, enquanto você pede a morte por causa do calor do sol, a condenação aguarda os ninivitas. Você está alegre, você está pedindo aí conforto por causa do sol. O inferno é pouco para quem está sendo condenado. Terceira lição, sua ira não tem sentido. Ouça isso, irmão. Sua ira não tem sentido. É diferente da minha. A sua só tem vingança. A minha é compaixão e misericórdia. Deu para entender qual a lição que essa baboreira está dando a Jonas e a nós? Não tem sentido, Jonas, você ficar irado, querendo a perdição dos ninivitas. Sabe por que não tem sentido? Porque enquanto você está com ira, eu estou com misericórdia no coração. Sua ira era uma ira egoísta. A planta que envolveu a cabana de Jonas, lhe dando sombra, é um tipo de Cristo. A planta morreu
no lugar dos ninivitas. Olha isso. Cristo é a sombra das asas do Criador. Cristo é aquele que toma o lugar do pecador, aplacando a ira de Deus por causa do pecado. Eu termino citando para você, ou fazendo você lembrar Mateus 16, quando os fariseus e os saduceus pedem a Deus um sinal, pedem a Jesus um sinal do céu, e Jesus vai responder assim: quando a tarde vem, vocês sabem discernir se o céu está vermelho. Hoje haverá tempestade, porque o céu está vermelho, nublado. Vocês sabem interpretar o aspecto do céu, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos. Uma geração perversa e adúltera pede o sinal do céu, mas nenhum sinal será dado a não ser o sinal de Jonas. Mas qual o sinal de Jonas? O sinal está na boboreira. A morte que aplaca a ira. Cristo está dizendo que o sinal é que Ele precisou morrer para que os homens pecadores pudessem ter a misericórdia de Deus. Jesus está dizendo: o sinal de Jonas sou eu. Vocês estão preocupados com o sinal do céu? Eu sou o sinal do céu. Eu morri no lugar de vocês para aplacar a ira de Deus. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer, irmão, que não dá para a gente ficar acomodado. Não dá para a gente ficar debaixo de uma boboreira espiritual, esperando a sombra do céu para nos abrigar no nosso conforto. Deixa eu te falar, não falta para você a sombra do Onipotente. Qual sombra do Onipotente não falta para você? A sombra que te protege de todo o mal, do inferno, do diabo. Essa não te falta. Essa não te falta. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente o descansará. Mas não dá, irmão, para a gente deitar debaixo de uma boboreira e esperar conforto, esperar que as coisas sejam do nosso jeito. Não dá, irmão. Porque enquanto a gente está deitado debaixo de uma boboreira ou esperando uma boboreira fazer sombra ao nosso conforto, as nossas vaidades, a nossa vontade, tem milhões, bilhões de pessoas que as almas estão gritando por salvação, sedentas por salvação. Não dá para a gente ficar debaixo da boboreira, irmão. Por isso que a boboreira não foi para Jonas um sinal de conforto. A boboreira foi para Jonas um sinal de que o verme está prestes a levar muitas pessoas à condição de perdidos eternos. Não dá para a gente ficar debaixo de uma boboreira. É claro que você precisa de descanso físico, emocional, claro, evidentemente. Todo mundo precisa de férias, de descanso, de uma praia, de uma cachoeira, para tomar banho de rio. Todo mundo precisa. Somos seres humanos, somos limitados. Mas Deus te dá um mês para você descansar. Para você, durante 11 meses, você servir a sua família, trabalhar no reino, ganhar almas,
E mesmo nas férias do seu descanso, você pode pregar o evangelho de Jesus quem estiver perto de você. Então não dá, irmão, para buscar um porão de navio ou para deitar debaixo de uma bamboreira, não dá. Termino dizendo: não fuja da sua missão, até porque Deus que está em missão o tempo todo, você não vai conseguir fugir dele. Vou repetir: não fuja da sua missão, porque Deus que está em missão o tempo todo, dele você não vai fugir. Então encare a missão como um privilégio que você recebeu de Deus, tal qual você recebeu o privilégio de ser salvo. Porque se você entender que pregar o evangelho, discipular pessoas, cuidar de pessoas, abençoar pessoas é um privilégio, você vai fazer com amor. Você vai se empenhar, você vai se engajar. Se você entender como obrigação, ou se isentar, tudo que você vai fazer é atrapalhar a igreja, provocar tempestade, fazer a igreja parar. Então nessa manhã, por favor, assuma a sua missão. Viva a sua missão. E que Deus te use poderosamente. Amém? Vamos ficar em pé para a gente orar e pedir.